Olá, pessoal. Sou João Leite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje nós iremos para a nossa aula de número 5 do tema Inteligência Emocional. Hoje nós falaremos sobre a variável habilidade social, por alguns teóricos também chamado de competência social. Nas primeiras aulas nós falamos sobre autoconsciência, automotivação e autocontrole. Três variáveis que também compõem a inteligência emocional, mas estão relacionadas a uma questão interna do indivíduo, né? Como ele internamente lida com essas questões. Feito isso, na aula número 4, nós falamos sobre a empatia, a primeira variável com a qual existe uma interação com o meio e com os outros, né? Com o próximo. E hoje nós vamos concluir essa segunda variável que compõe esse pacote de variáveis no qual nós estamos lidando com o ambiente, com as pessoas, que é a parte de habilidade social. Então, mais uma vez, peço o apoio de vocês, não deixem de assinar o canal, não deixem de clicar na sinetinha de notificação, desobrigando sua mente de ficar lembrando das coisas. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos usar a nossa capacidade mental, cognitiva, para tomar decisões, fazer análise, resolver as coisas, né? E utilizarmos a tecnologia para nos ajudar a lembrar daquilo que é importante e necessário na nossa vida. Ok? Fique comigo e vamos lá. É isso aí, pessoal. Como eu havia dito, hoje nós vamos falar sobre a habilidade social. O que significa essa habilidade social? O que ela interfere? Quais são os resultados de uma ausência de uma habilidade social? Como é que tudo isso, né, se conecta com as demais variáveis? E o que isso pode contribuir para as nossas relações? Vamos lá. Então, a habilidade social, também algumas vezes chamada de competência social, ela está relacionada a esse pacote aqui de questões que eu vou abordar neste momento com vocês. Uma coisa interessante é que assim, as nossas demonstrações de emoção causam um impacto imediato nas pessoas, né? Sejam emoções positivas ou negativas, né? Isso acaba gerando um impacto nas pessoas. Obviamente, essas demonstrações elas vão variar de uma cultura para outra. E a sua habilidade, né, de trabalhar essa demonstração, quer dizer, como é que você vai processar isso, como é que você vai externalizar, como é que você vai demonstrar isso para as pessoas, potencializa ou não a relação com o outro. De atender seus objetivos, ou numa negociação, ou na questão até mesmo da gente tentar socializar, de aumentar os nossos laços de amizade com o próximo, né? Então, o que acontece aí? As habilidades sociais, o que a gente vai considerar dentro desse pacote aí? São aqueles comportamentos, né, que, obviamente, tidos como desejáveis, tá, nos capacitam a interagir com o outro de uma maneira que não apenas as nossas, mas também as expectativas do outro sejam atendidas. É bem aquela coisa do conceito da negociação, né? Tentar gerar ali uma questão de meio termo, onde você atende algo que o outro deseja e também as suas necessidades. Então, guarda aí um pouco dessa relação, né, dessa habilidade social com essa capacidade de perceber a necessidade do outro, qual é o estado emocional dele, né, juntando com aquilo que você tem, né, dentro de você, lá naquelas variáveis, lembra? Autoconsciência, automotivação, autocontrole, esse conhecimento, né, junta com a empatia para perceber o estado emocional do outro, né, para você orquestrar tudo isso para tirar o melhor proveito de um aspecto de uma forma positiva e genuína, né, para que as coisas fluam, né, rumo ao objetivo de todos. E esses comportamentos, né, eles não incluem apenas aquilo que é dito, isso é muito importante, né? Eles incluem também a questão da expressão facial, a postura, né? Às vezes a pessoa fala com aquela cara carrancuda, com os braços fechados, numa posição ali fechada de negação, né? Então a linguagem corporal influencia muito, a questão do contato visual, a gente já falou isso em outras aulas, né? A importância de quando você está falando, você está olhando para a pessoa, né? Como é que isso impacta positivamente, os gestos, a aparência física e outras questões mais. Então, assim, vai muito além daquilo que a gente verbaliza. Tá? Então, essa questão da habilidade social envolve uma série de questões, né? E tudo aquilo que está relacionado à parte de comunicação com o outro. Como é que você vai administrar essas informações? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai externalizar de uma forma positiva para que você
faça aquilo que você deseja. A questão da competência social ou habilidade social, ela, obviamente, ela acaba propiciando ao indivíduo uma popularidade maior. Então, as pessoas que têm uma maior capacidade, uma maior habilidade social, elas tendem a ser pessoas mais populares, né? E aí, se a gente pudesse um pouco resumir a questão da habilidade social, poderia dizer que isso é a arte de se relacionar com o outro, né? Pegando todas essas questões trabalhadas desde a primeira aula, né, até agora, e como é que se utiliza tudo isso de uma forma sábia, né, para se relacionar de forma positiva com o outro. Ela está muito alicerçada, né, no amadurecimento tanto do autocontrole, né, e, obviamente, o autocontrole também puxa inicialmente, lembra, da autoconsciência. Tem uma autoconsciência que está acontecendo dentro de você, para que você exerça um autocontrole, né? E também da empatia, né? Porque lembra que a habilidade social ela não tange apenas você, né, conseguir administrar da melhor forma para verbalizar ou externalizar aquilo que você sente, aquilo que você deseja, mas também perceber o do outro. Então entra aí a questão da empatia. Você tem uma empatia genuína e verdadeira, você não consegue ter um bom senso de percepção da necessidade do outro, qual é o estado emocional dele. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma questão de uma empatia genuína, para que possamos, de uma forma genuína e verdadeira, estabelecer laços positivos. João, mas não tem aí pessoal aí que às vezes utiliza esses conceitos, essa teoria, né, na prática com uma questão mais negativa, né, tá, atingir aí alguns interesses escusos, manipular as pessoas. Existe desde que o mundo é mundo. Mas aqui nós estamos abordando um aspecto positivo desse conceito, dessa ferramenta que é a inteligência emocional. Como eu disse a vocês, existe também aquele lado, né? E quando existe uma ausência, né, da habilidade social, o que acontece? A gente tem um caso aqui ocorrido em Melbourne McBroom, que era um piloto de uma companhia aérea. Tá? Esse caso está citado no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Ele era um cara que era um chefe autoritário, né? E aquele cara assim, um doce de coco, né? Todo mundo adorava trabalhar, né? Sempre respondia de uma maneira amável para todos, só que não. E o que acontece? Em 78, o avião dele estava se aproximando de Portland, no Oregon. E aí, quando ele percebeu que tinha um problema no trem de pouso, né, o que ele fez? Adotou o procedimento padrão, né, abortou a aterrissagem e foi circular a pista para tentar resolver o problema. Só que, enquanto ele não tentou resolver o problema, os medidores de combustível estavam sinalizando que está acabando o combustível. E aí, para vocês terem uma ideia, né, de como essa questão das relações, né, é óbvio que isso é um exemplo um pouco mais extremo, mas é um exemplo real. Tá? Como a equipe de bordo tinha medo do cara, né, dada, né, a total ausência, né, de uma habilidade social, de empatia por parte do cara, eles não falaram nada. Resumo da ópera: o avião caiu por falta de combustível e matou 10 pessoas. É óbvio que isso é um exemplo mais extremo. Mas, assim, pense aí nos seus círculos, né, de amizade, trabalho, ou lugares que você frequenta, né, com frequência para comer, ou para fazer uma compra e tudo mais. Né? Não tem assim ninguém que você perceba que tem assim uma baixa capacidade, né, um baixo índice de habilidade social. Eu tenho pessoas assim no mercado, que eu vou perto do mercado, que eu acho isso um absurdo. Assim, se não fosse a extrema necessidade de ter que comprar algumas vezes uma coisa muito rápida, né, aqui para casa para consumir, eu não iria, porque assim é uma coisa assim que eu acho muito absurda, né? Uma pessoa que vive de serviço, do comércio, né, que lida ali atendendo pessoas todos os dias, às vezes você vê uma ausência de habilidade social de coisas tão simples, né? Pessoas que deveriam estar sendo desenvolvidas, né, para lidar melhor com isso, e não tem. Né? Então, assim, é curioso. Então, assim, isso está, né, permeia, de uma certa forma, várias instâncias da nossa sociedade.
Então, a gente tem que estar atento a isso. Por que isso é importante? Porque isso interfere também bastante nos nossos resultados. Via de regra, dificilmente a gente vai conseguir concluir um objetivo na vida sozinho, sem o apoio de ninguém, sem necessidade de ninguém. Todos os dias a gente necessita do outro. Quando você vai comprar um pão, você necessita do cara que se propôs, seu padeiro, do empreendedor que se propôs a vencer e abrir um supermercado, uma padaria, vencer todas as dificuldades, né? Dos fornecedores que entregam os produtos, e por aí vai, né? Então, assim, nós sempre estaremos, de alguma forma, necessitando do outro. E essa nossa capacidade, né, de utilizar essas ferramentas que estão sendo passadas aqui, elas influenciam muito. Então, elas podem favorecer muito aquilo que a gente deseja, os nossos resultados, né, ou tornar nosso desafio, aí, a pedra que a gente precisa ultrapassar, em algo um pouco mais leve, como também pode ficar mais pesado, né, quando a gente entra numa bolha e acaba se isolando por conta de uma ausência, né, de desenvolver, né, essas habilidades aí que são importantes para a nossa vida. E aí, dando seguimento aqui, vou falar aqui de uma situação na área da medicina, né, que eles pegaram de uma publicação da Survey, que é uma publicação da área da medicina, e eles pegaram aqui para fazer um estudo com o tom de voz dos cirurgiões. Lembra que eu falei que a questão da habilidade social, né, ela não é só o que a gente fala, né, não é só a palavra em si. Tom de voz, ele acaba comunicando muita coisa, e isso é muito poderoso. Ele acaba não comunicando, né, apenas para a nossa mente consciente, mas também para o subconsciente. Isso acaba gerando alguma reação, que pode ser de defesa de quem está ouvindo, ou de se abrir, né, ficar mais relaxado, não ficar naquela defensiva. E aí eles pegaram um trecho, 10 segundos, né, das sessões de cirurgiões com seus pacientes. E aí, olha que curioso, né, 50%, né, dos que foram avaliados haviam sido processados por erro médico, outra metade não. Tá? Então, eles pegaram um número X, uma amostra, e 50% tinha sido processado e outra não. Então, a voz daqueles que foram processados frequentemente eram aqueles avaliados como arrogante e indiferente. Ó, curioso, né? Então, as pessoas que tinham um tom de voz mais arrogante e indiferente, ó, cara, isso aí é assim, toma esse negócio, se não quiser tomar, o problema é seu, né? Eram que tinham um maior índice aí de processo por erro médico. O que acontece? Quando se trata da gente ouvir algum tipo de risco potencial com o procedimento, nossa saúde, nossa vida, né? O radar de perigo do cérebro entra em alerta máximo, né? Você vai no médico, a pessoa está meio tenso, o cara pediu um exame diferente. E aí, o cara fala, então, olha só, o resultado aqui, presta atenção que eu vou te falar. Pronto, ali, presta atenção aqui, você já está ali na tensão, né? Está ali todos os seus circuitos voltados para prestar atenção no que ele vai dizer. Então, assim, essa sensibilidade aumentada, ela faz com que a empatia, a preocupação com o outro, que deveria ser por parte de quem está falando, né, seja tão importante naquele momento, que é no caso que ele está recebendo lá o diagnóstico. Então, assim, é importante, né, que essas habilidades elas sejam desenvolvidas dentro de um pacote, de um conjunto, que são essas 5 variáveis da inteligência emocional, porque elas fazem a diferença da forma como a gente se comunica, da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente lida com as coisas. E aí o curioso foi que a solução proposta nessa mesma publicação, né, foi colocar os próprios cirurgiões ouvindo o que eles diziam aos pacientes. Então, isso foi, né, a estratégia utilizada para treinar os cirurgiões, os médicos, né, fazendo com que eles aumentassem a empatia, que eles tivessem mais cuidado na transmissão das mensagens, né? Então, apesar dele, né, ele é médico, ele vê aquilo a causa de todo momento, então para ele é uma situação um pouco mais natural, mas ele começa a compreender, né, que para a pessoa que está do outro lado não é. E ela precisa que ele
faça, né, as coisas de uma forma que minimamente dê um pouco mais de esperança, conforto, força para a pessoa. Porque se aquilo, naquela circunstância, naquele tema, para ele é uma coisa um pouco mais banal, porque ele outro dia, existem outros aspectos da vida dele que não são banais e que ele também fica desestabilizado e afeta o emocional dele. E, obviamente, seria interessante, né, e muito bom se a outra parte tivesse esse desenvolvimento, essa preocupação em se posicionar de uma forma melhor, né, tendo a preocupação de se comunicar de uma forma mais aberta, mais assertiva, mais amigável, num tom mais caloroso. Né? Os médicos que olham nos olhos e assentem com a cabeça enquanto conversam, tocam gentilmente o paciente quando estão com dor, são os que têm as melhores avaliações. Olha que coisa curiosa. Né? É valabilidade social, não é só o que se fala. Então, foi o toque gentil, olhar no olho do paciente, assentir, demonstrando que está entendendo, né? Captando aquilo que ele está sentindo ou informando. Né? E, obviamente, aqueles, né, que ficam só lá olhando o computador e fazendo as anotações, toma aqui a receita, toma aí ter comprimido 3 vezes ao dia, vai com Deus, né? Eram os que tinham as avaliações piores. Então, tudo isso compõe, né, essas questões de como a habilidade social, quando é bem desenvolvida, né, e bem madura, ela tem de positivo, e o que a sua ausência também traz de resultados não benéficos para a gente, para o outro e para a gente. Né? E, obviamente, todo esse inteirinho aí, a gente não tem como fugir do aspecto feedback. Né? O que é feedback? É dar um retorno para alguém sobre algo. Né? Então, parte desses aspectos da habilidade social não se limitam, obviamente, à questão do feedback, mas interagem muito com esse tema aí, que é muito comum, né? É o que as pessoas acabam direcionando muito a questão do feedback para o mundo corporativo. Né? Quando fala de feedback, o feedback, o gerente que dava o supervisor. Gente, não é só isso. Feedback todos nós damos, desde que a gente é pequenininho, todos os dias, trabalho, casa, namorado, com marido, companheiro, companheira, com o que é que seja. Nós sempre estamos recebendo e dando feedbacks todos os dias. E aí eu vou abordar aqui 2 aspectos, né, do feedback positivo e construtivo, né, para dar algumas dicas no que tange nós tirarmos o melhor desse momento, né, de estar comunicando algo para o outro. Ok? Obviamente, né, como bom praticante da psicologia positiva, vamos começar pelo feedback positivo. Tá? Então, são situações e questões positivas em que as pessoas merecem ser reconhecidas. Tá? Primeiro ponto, seja específico e não genérico. Tá? O que é o específico? Sempre que há um problema, você se oferece para resolver. Gostei quando ontem, né, você se disponibilizou para ajudar no projeto X, não sei o quê, resolveu não sei o quê. Então, a pessoa, né, ela tem que entender por que ela está sendo reconhecida. Lembra quando eu falei lá da questão do elogio nas organizações, no curso de Psicologia Positiva, a gente falou sobre engajamento? Então, não se trata de um elogiar da boca para fora, um falso elogio, de uma coisa. Não, vamos aqui elogiar todos os dias, porque o cara falou lá da Psicologia Positiva que dá melhor resultado. Então, vamos aqui, estou no meu indicador aqui. Pois só elogiei 5, falta elogiar mais 2. Não é isso, não funciona. Então, o elogio tem que existir dentro de uma realidade. Ok? Então, o que é o genérico? É bom trabalhar com pessoas como você, uma coisa vazia. Né? Não tem link com um acontecimento, com um dado, com a realidade. E isso se perde e não tem um resultado muito positivo. Tá? Outra coisa é seja imediato. Converso com muitos gestores, né? Eu falo, e aí, você dá feedback para isso? Não, qual foi o último que você deu? Aí, tá, fala aí os acontecimentos positivos que você identifica que aconteceram no teu trabalho, que a tua equipe realizou, teve isso, aquilo, e aí? Não, eu estou esperando que aí na reunião da semana que vem eu vou, cara. Não espera. Vai lá e dá o feedback positivo. Não, mas tem que fazer uma reunião, não tem que fazer reunião nenhuma, não, cara. Você tem que fazer aquilo que é necessário naquele momento que é possível.
Então, é óbvio, aconteceu alguma coisa hoje, amanhã você tem uma reunião com a pessoa, você faz feedback na reunião com a pessoa. Ah, não, que a gente só vai falar daqui a 20 dias. Cara, manda uma mensagem, manda um e-mail, liga. Isso, inclusive, remete à pessoa a sensação de que você está atento aos acontecimentos. Seja o cônjuge, companheiro, filho, pai, a mãe, o amigo. De que existe uma importância nos acontecimentos que você está atento. Então, você está dando esse feedback positivo. Isso é importante, tem impacto muito positivo na pessoa. Registre as mudanças ou melhoras significativas. Né? Principalmente o que acontece. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco aí a questão do feedback construtivo, né? Alguma coisa que não está legal, e às vezes depois de um mês, ou uma semana, ou 2 meses, a pessoa conseguiu reverter aquilo para algo positivo. Então, mostre, né? Aponte para a pessoa, né? Que efetivamente ela conseguiu, né? Fazer um algo a mais. Isso, mais uma vez, demonstra para o outro que você está atento à evolução que ela está tendo. Então, quando as pessoas fizerem um esforço sincero para mudar algo no trabalho, desempenho ou comportamento, né, é a gente transparecer para o outro de que nós estamos notando a diferença. Pô, parabéns, amor. Nós fizemos aqui uma reforma no ano passado, e minha esposa ela já é mais agitada, mais ansiosa com essas coisas, que ela, né, é mais detalhista e tudo mais, e ela conseguiu levar uma boa. E no final do ano passado, eu até falei, pô, você me surpreendeu positivamente, que eu gostei, você, mesmo com todo o furdunço aqui, você conseguiu lidar bem, conseguiu fazer as coisas uma boa. Então, é importante a gente dar esses feedbacks. A pessoa notar que você está percebendo uma evolução. Tá? Obviamente, é um feedback positivo. Então, gente, coloque as coisas numa perspectiva positiva. Né? Então, assim, o que é o positivo? Ó, parabéns. Você vai falar para o teu filho, para a tua filha, ó, seu quarto está limpo e organizado. Né? O marido vai falar para o cara da equipe, ó, seu escritório está organizado. Parabéns. O que é o negativo? Muitas vezes a gente acaba fazendo por uma questão até cultural automática. Teu escritório não está nem perto da bagunça que era antes, hein? Aí chega para o filho e fala, até que enfim você arrumou esse negócio, né, cara? 2 semanas para arrumar só isso aqui. Até a tua avó ia fazer mais rápido. Então, você acaba quebrando, né, a força que existe, né, em você estimular a pessoa com algo positivo. Então, evite, né, de adotar essa perspectiva mais negativa. Se concentre naquilo que foi feito que é positivo. E curioso, né, é que assim, uma pesquisa descobriu que quando as pessoas recebem um feedback negativo, olha que doido, hein? Que a gente chama aqui de feedback construtivo, né? Mas num tom de voz gentil e solidário, ainda assim ela sai da conversa com uma sensação positiva. Mas o inverso também funciona, né? E quando o feedback é positivo, mas o tom de voz é frio e distante, a pessoa acaba se sentindo mal apesar da notícia boa. Então é doido, né? Olha que coisa louca. Mas como assim? Se o negócio estava ruim, se for que estava ruim, tinha que melhorar. Quer dizer que se você colocar as coisas numa perspectiva, né, de que você efetivamente deseja que a coisa melhore, que pode melhorar, que a pessoa consegue, né, e que você vê potencial para aquilo acontecer, num tom de voz amigável, que estimule a pessoa a conseguir, a pessoa sai bem. Pô, mas se eu tiver ranzinza, né, não tiver nem aí para nada, se eu estou fazendo aquilo para a forma que a empresa mandou fazer, ou porque minha mulher brigou comigo, ela mandou lá o feedback do meu filho para minha filha, se você for indiferente, aquilo não vai ter um resultado positivo. Não existe uma verdade, você não está emanando aquilo. Né? É curioso, né? Porque a gente acaba emanando também uma questão energética. Aquilo que a gente carrega dentro da gente genuinamente, acaba reverberando no nosso tom de voz, no olhar, na nossa linguagem corporal. Então, a gente acaba emanando aquilo de uma forma para a pessoa. Então, assim, existe o verbo, sim, tem uma importância a palavra, aquilo que a gente está dizendo. Agora, esses outros elementos que compõem a comunicação são muito importantes.
a ponto, inclusive, como apontou no estudo, né, de anular esses efeitos positivos ou negativos. Então, a gente tem que ter muita atenção no aspecto do como a gente faz as coisas, como a gente se comunica, como a gente se posiciona diante das pessoas e das situações, né? Então, assim, a questão da habilidade social, né, ela não é apenas quando você vai se posicionar, quando você vai dizer, ou quando você vai fazer, mas como você fará isso, né? Porque até no âmbito de você se posicionar contra algo, tem que ter essa habilidade, essa sabedoria, essa sensibilidade de fazê-lo de uma forma, né, com que as pessoas não enxerguem de uma forma, né, o cara é o reacionário, o cara é o xiita, né? Então, ou o cara é aquele cara que ataca todo mundo. Então, naturalmente, quando existe essa prerrogativa, esse entendimento, as pessoas se fecham. E isso dificulta as relações, isso dificulta as resoluções. Então, a maneira como nós, né, nos posicionamos, como nós desenvolvemos as coisas nas relações, é fundamental para o resultado final. E aí, obviamente, a gente vai passar naquilo que muitas pessoas chamam de feedback negativo, mas a gente fala de feedback construtivo, né? São aquelas situações e questões em que as pessoas precisam ser conscientizadas de que algo não está da melhor forma ou os resultados não estão bons. Tá? Mais uma vez, lembra que eu falo do positivo? Faça-o no tempo certo. Tá? Então, certifique-se de que você e a pessoa tem um tempo adequado para tratar da questão. O que acontece? Não, tem aqui o feedback. Meu irmão, resolve esse negócio. Pô, eu falei que essa porra não é para ser assim, que é uma merda. Não sei. Pô, acabou. Né? Então, assim, reserve um tempo, né? Obviamente, um tempo apropriado para o tipo de, né, conversa que você tem que ter, o tipo de problema que você tem que tratar. Né? Se for uma coisa simples, o tempo é mais curto. Se for um pouco mais complexo, tem que ter um pouco mais de tempo. Ok? Sempre faça-o em particular. Né? O caso do feedback positivo, ele é mais aberto. Ele, inclusive, contagia positivamente os outros. Né? Demonstra que, pô, aquele cara fez aquilo, pô, gente está elogiando. Caramba, pô, acho que eu estou querendo ser promovido, eu tenho que começar a ver que o meu trabalho, eu quero ser elogiado também. Quero ficar no radar. Então, isso tem um efeito positivo. Quando a gente está falando de feedback construtivo, isso tem que ser feito em particular. Evitar dar esse tipo de feedback na frente dos outros para evitar uma situação de constrangimento e, principalmente, fazer com que a pessoa automaticamente entre no modo defensivo. Você está na frente de todo mundo, o cara vai estar com uma pedra em cima de você, você naturalmente é instintivo você, né, buscar elementos e dados para se defender. Okay? Então, busque fazer em particular. Declare as suas intenções. Tá? Diga os motivos pelos quais você está dando feedback. Isso é importante. A pessoa entender o que está sendo feito ali, qual é a abordagem, o que você pretende solucionar junto com ela. Né? Aí, por exemplo, precisamos fortalecer o trabalho em equipe. Precisamos garantir o atendimento aos requisitos do cliente. De repente, o cara deu uma sopa e deu mole, não atendeu o cliente da forma como deveria. Em resumo, o que a pessoa está fazendo ali com você? Por qual objetivo você trouxe a pessoa para sentar na sua frente? Você tem que declarar essa intenção. Isso aqui talvez seja um dos elementos chaves que a gente vê nas relações humanas, tá? Relação pessoal, amorosa, com filho, com todo mundo. Tá? E a gente tende a ser muito crítico nas coisas, muitas vezes a gente não percebe. Tá? Então a gente tem que ser descritivo e não crítico, não qualificar as coisas bom, ruim, certo ou errado. É ser descritivo. Então é descrever os fatos como eles ocorreram e não interpretar os fatos. São coisas diferentes. Tá? Então, não fazer comentários que rotulem a pessoa ou o comportamento dela. Então, é especificamente focar na situação e nos possíveis impactos negativos que teve para a empresa ou para o cliente. Tá? Coisas do tipo, você tinha que sair para almoçar na casa da sogra. E aí sua mulher resolveu, sei lá, o seu marido foi jogar bola, dia de futebol, o cara foi jogar bola, só que aí estava calor, né? O cara, vamos tomar aqui, fim de ano, né?
vou recusar aqui, tomar uma geladinha, coisa rápida, rapaziada, só meia dúzia. Só meia dúzia de 12. E aí chegou tarde, atrasou, você pega o almoço, sei o quê. E aí, às vezes, você vai chegar e falar, pô, você vai rotular o cara, pô, você é um incompreensivo, né? Você não ama a sua família, né? Você não tem responsabilidade. Né? Então, você já está fazendo julgamentos. O fato foi, olha, você sabia que a gente tinha um horário para chegar na minha mãe, a gente tinha um compromisso de chegar lá até tal hora, né? Porque o pessoal de mais idade tem que almoçar no horário certo, e você furou esse compromisso. Esse é o fato, certo? Vocês atrasaram no almoço da sogra porque, né, tomou lá meia dúzia de 12, cervejinha com os amigos. Então, a gente tem que se ater ao fato, ser descritivo, ok? Por que isso? Porque quando a gente começa a atuar no âmbito da crítica, né, daquilo que a gente interpreta, isso faz automaticamente chamar aquele módulo defensivo e aí o negócio vira batalha naval. Que aí você fala o cara, né, que não ama a família, que ele não respeita nada, que não sei o quê, e aí automaticamente ele vai pegar lá também os mísseis que ele tem guardados lá no repertório dele e aí não resolve nada. Tá? Então, é se ater efetivamente aos fatos. Os fatos são os fatos. Nada vai poder mudar o fato, né, ele negar e falar, pô, realmente, cheguei para estar chegando lá, 1 hora eu cheguei em casa 12:30, então não vai dar para chegar lá 1 hora. Então, eu me atrasei. Pronto, me atrasei. Né? Seja específico. Tá? Aborde o tema de uma forma clara. Né? Então, o primeiro fato é não misturar crítica com a situação, e o segundo é ser o mais claro possível. Né? Mais uma vez, buscando anular aquela generalização que a gente faz em relação ao comportamento. Tá? Uma coisa importante, né, que muitas vezes também ocorre, tá, nessas situações, é aquela coisa do... Aconteceu uma situação, pô, o cara chegou atrasado no trabalho. A depender do perfil do chefe, do coordenador e tudo mais, ele acaba generalizando aquele negócio. Né? Pô, cara, todo dia, toda semana você está aí chegando atrasado vários dias. Né? E aí fica aquela coisa do negócio meio estranho. Tá? Então, assim, esteja atento, né, a ser bem específico. O que você está abordando naquela questão? Aí a importância, né, de uma situação, né, que eu vou falar. Assim como o feedback positivo, né, o construtivo também tem que ser dado no menor tempo possível. Tá? Por quê? Porque se algo não está bom, não está contente, você tem que ir lá intervir para resolver. Seja na relação, né, familiar, amorosa, ou com os vizinhos, no condomínio, ou no trabalho. Não pode ficar esperando juntar, vou esperar aqui juntar aqui 20 problemas, e aí depois eu vou falar tudo do cara, você vai vomitar aquele negócio todo, não vai resolver nada. Não vai nem muito fazer mais sentido. Então, se algo não está legal, isso é uma tendência de muitos gestores. Tá? A depender do perfil que a pessoa tenha, né, um perfil comportamental, ela acaba, para evitar essa situação, que muitas vezes não é uma situação muito simples, né? Você dar um feedback construtivo, as pessoas acabam se esquivando. Aí bota pano quente, não, deixa para lá, que não sei o quê, e não trata a questão. Isso é muito ruim, isso é o pior dos mundos. Tá? Então, seja específico. Ó, cara, hoje nós estamos tratando aqui desse negócio. Você chegou atrasado hoje. Você não entregou o relatório dessa vez. Certo? Diga como é que você é afetado. Declare como é que você se sente em relação ao tema, ao evento. Né? E aí, mais uma vez, tem que ser direto e objetivo. Não pode ficar aquela coisa, não, que as pessoas, não, o mercado está apontando, no mercado não, meu irmão, é o seguinte, não tem esse negócio das pessoas estão falando, as pessoas não estão gostando, não. Eu não gostei disso por causa disso. Isso está afetando o projeto. Isso afeta esse indicador da empresa. Então, é estabelecer essa relação de causa e efeito com a pessoa, para que ela entenda que aquele comportamento, aquela situação está afetando algo. E que para você aquilo é importante, ou na relação, ou para a empresa.
indique o que pode ser melhorado. E aí entra uma questão que é procurar apontar comportamentos e situações que estão ao alcance da pessoa modificar. Né? Aquela história, pô, cara, você tem que melhorar isso, seu indicador tem que subir 20%. Aí eu só clique. Mas como é que eu vou fazer isso? De que lado que eu vou? Ferramenta que eu uso? Né? O que eu tenho que fazer e melhorar? Não. Então você tem que demonstrar o que está ruim e o que pode ser melhorado. Né? Dentro de algo que esteja ao alcance da pessoa. Né? Para que ela se motive e se proponha a fazê-lo. Né? Gente, se a gente está falando de feedback em relação com o outro, a gente tem que se assegurar de que a pessoa com quem a gente está conversando, ela entendeu aquilo que foi dito. Não é chegar e falar, já falei, então vai lá, meu irmão, vai, mete o pé, tá tudo em cima, vai lá. Acabou, não. Cara, você entendeu? Boa parte das pessoas, no automático, né? Dependendo da pessoa que é mais introspectiva, ela acaba, não, entendeu, entendi. Então, resume aí para mim o que eu falei para você. Tá? Isso é importante, para que você garanta a etapa que vem a seguir. Então, não basta ser, não, você entendeu, né? Não, não é você entendeu, não. Repete para mim o que foi dito. O que a gente está aqui tratando? O que a gente está tratando aqui hoje? Qual foi o ponto que a gente identificou que precisa ser tratado e melhorado? Qual é a maneira que vai ser feito isso? Para você certificar de que o cara entendeu. Qual é o impacto desse tipo de atitude que você teve aqui no projeto, na organização, na família, na relação? Está claro? Está claro. Estabeleça um acordo. Que aí você fecha. Então, por isso que essa parte do fazer com que a pessoa declare o entendimento, ela é fundamental para que você consiga selar esse acordo. Se ela não entendeu, ela vai acordar o quê? E aí você amarra a questão do compromisso, do comprometimento, né? Estabelecer com ela algo factível e alcançável. Né? Então, é firmar um compromisso para que a pessoa se empenhe em mudar ou melhorar algo. Tá? Dentro de todos esses aspectos, obviamente, principalmente no feedback construtivo, nós precisamos estar abertos a ouvir a resposta e assimilar a réplica. Lembra que a gente está falando de relações. Lembra aquela coisa do acidente aéreo? Né? Nunca é uma causa só, são várias causas até se concretizar o risco e gerar o acidente. Então, nas relações amorosas, familiares, amizade ou no trabalho, a gente sempre vai ter uma parcela no que tange uma situação ruim, negativa, que precisa ser alterada. Então, nós precisamos estar abertos a ouvir, interpretar e, se aplicável, reconhecer, né, que algo na nossa postura, na nossa conduta, pode ter influenciado o resultado. Aí é a nossa vez de se posicionar de uma forma, não, então aqui eu me proponho, do meu lado, melhorar esse aspecto. Porque senão a gente não consegue inspirar genuinamente o outro. E aí, fazendo um fechamento, né, pegando esse aspecto do inspirar genuinamente o outro, amanhã é Natal, onde se celebra o nascimento de Jesus. Então, quem mais, né, do que Jesus na história da humanidade inspirou o outro a fazer o que é certo? Porque ele deu o exemplo. E o seu exemplo se perpetua até hoje. Esse foi o legado dele. O legado dele não foi ficar distribuindo, né, palavras, sermãos, realizando os milagres. O legado foi ele viver aquilo que ele dizia que era o caminho até o Pai. Então, isso é o que inspira a humanidade até hoje, e independente da religião, né?
Estou falando de uma figura que demonstrou que é possível quando se tem uma base forte e íntegra de valores e crenças. Essa base não é suscetível ao cenário. Você consegue resistir, fazer aquilo que você acredita, ainda que o cenário não seja favorável. Então, para que você tenha uma melhor habilidade social, melhor capacidade de dar um feedback e direcionar e contribuir com o outro, você precisa estar aberto para reconhecer também em você aquilo que não está bom. Porque esse é o caminho de inspirar positivamente o outro, através do exemplo. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa última aula, encerrando esse tema da inteligência emocional. Um bom Natal para você e para a sua família, fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana.